Bom, hoje nós tivemos as prévias da 212 e aí nós fomos pro chão de surpresa, gente. Pro chão. Maurício, na tela, um pouco do que você captou aí resumidamente da 212 pra galera ter em antemão aí as nossas avaliações. E já antecipo, eu fui atrás do feedback dos árbitros. E eu tenho feedback dos árbitros para entender uma notícia. por que Eduardo Correia ficou no último confronto. Meu Deus, Cara, esse é um mini Ronnie Coleman, velho. Vamos explicar que eu tava lá pra trás e passa gente na frente. Dá um pause, Maurício. Caraca. Ó, eu queria celofane, Lá de né? trás um você pause. conseguiu essa imagem, Maurício? Oi? Lá de trás você conseguiu essa imagem? É a nossa lente. Caraca. Meu Deus do céu, tá muito A gente superior tem da a gente tem uma lente. Que lente, hein? Não, a gente tem uma lente absurda. Então, pessoal, é o seguinte. Aqui são filmagens feitas por nós aqui, pela nossa equipe, entendeu? O Maurício estava ali operando a câmera. Nós temos uma super lente, porque aqui a gente é brabo, entendeu? Caraca. Infraestrutura Profissa. aqui dos canais Renato Cariani, Max Titani e Probiótica é fera. Só que nós não podemos gravar na área especial, porque isso é um direito de imagem de uma empresa totalmente ligada a isso. Nós podemos só gravar. Mauricião, a vítima. Foi. Nós temos apenas a autorização de gravar de longe. Só que a gente tem uma super lente, então vai ter umas cabeças ali atrapalhando, tá, pessoal? Infelizmente. Mas olha a qualidade e a resolução. Uma arma com mira disso. laser que ela atravessou no Não, espaço cara, que tinha ali, pegou. Atravessou no espaço que É tinha tipo a espada ali. justiceira, dei minha visão além do alcance. Exatamente. Exatamente, é isso aí, ó. Olha Ô, isso. Júlio, antes de chegar aí, o Renato tava falando. Se ele tivesse 1,75, 1,78 e a proporção pra essa altura, esse cara ia reinar na Open, cara. Caraca. Cara, ele é muito absurdo. É muito. Eu falo que o Chao Clarida, ele é um mini Ronnie Coleman. É. Se você pegasse e tirasse ele dos 1,5 m aí que ele tem pra 1,76 m e aumentando em proporção esse mesmo volume muscular, ele era o Ronnie Coleman, cara. Sim, cara. Ele é muito denso. O nível de densidade que esse cara conseguiu colocar Cortes profundos, cara. é assim, é uma coisa de outro planeta. E eu bato nessa tecla de novo. Isso é fruto de um treinamento muito duro. Quem acompanha cara, É assustador esse cara treinando, sabe cara. que o Shawn, ele é um cara que ele trabalha com cargas altíssimas e isso se traduz no físico dele. Mais não uma é só vez. carga, é carga e repetição. Sim. É repetição É. pra cima e Técnica, carga, cara. amplitude, né? Controle de movimento. Tudo. Na frente eu ficava me ajustando, tá? Por isso que tá assim. Não faz série Bem, de dois, Maurício, se não. você consegue adiantar um pouco, porque tem uma hora ali que você conseguiu uma posição melhor. Aí tá muito ruim. É, que aí tá a apresentação individual, né? Sim, mas vamos pro confronto então, porque tá muito ruim assim. É que aí ia pegar ele, já tem o primeiro brasileiro. O Lucão aí. Ó, Tá aí o Lucas. Lucas Coelho. O que é essa setinha aí, Maurício? O que vocês acharam do Lucas Coelho? O Lucas teve uma melhora boa de frente, cara. Ele teve uma evolução nas dorsais dele, conseguiu segurar a linha de cintura, colocou um pouquinho de tamanho nas pernas. Ele realmente, quando tá ficando de costas, tá ficando bem destoante dos demais adversários, né? Ele tem o lower body dele ali bem denso, bem encaixadinho, mas as costas ainda faltam detalhamento, principalmente na expansão, né? A gente vê aí, ó, que no duplo bíceps já perde um pouco de detalhe. Mas eu vi evolução no Lucas, segundo a Olímpia dele. É um menino que tá trabalhando aí, então é um cara pra ficar de olho, né? Eu acho que o que mais precisa mesmo melhorar é a parte de costas, né? As É. costas ainda não conseguem acompanhar a beleza do físico dele de Isso. frente e o condicionamento, né? Que é algo que ele vem buscando e vem evoluindo muito. Eu acho que o condicionamento dele é onde ele precisava apertar um pouco mais. Um pouco mais condicionado, ele galgaria algumas posições, com certeza. As costas já iam entrar mais também, né, Sim, Julião? Aí já com ajudava. certeza. Bom, Eduardo Correia entrando agora no palco, gente. O Eduardo tava muito seco. Né? Muito. Vocês podem ver, pessoal que tá vendo aí a filmagem, que como a gente tem bastante resolução, a única pessoa que tava nessa qualidade toda foi o Shawn. Se você Sólido desse jeito. sólido, com a pele encostada. O Edu realmente levou pro palco um hardness, um fullness, uma densidade que é bem característica dele, né? Que já era esperado. E é isso que faz a gente ficar ainda mais, chateado, assustado com o que aconteceu. Assustado com a colocação. Pacho,
O que você vê aí nessa rápida apresentação de Eduardo Correia? Uma condição incrível. Acho os poses de lado dele sensacionais. E eu acho que o que pesou ali foi a perna. Porque a idade vai passando. A gente sabe que depois de uma certa idade a pesa geralmente é a perna onde geralmente mais a gente vai perdendo. É o músculo que primeiro vai embora. Então acho que foi o que mais contou para essa colocação dele. Julião? Cara, eu vi o Eduardo com um físico mais evoluído, mas não era o suficiente para enfrentar esses caras que são os primeiros colocados, mas eu não consigo fazer uma leitura e identificar o que levou o Eduardo para o último confronto. Bom, daqui a pouco eu passo o feedback dos árbitros. E esse camarada aí? Kamal, incrível, né, aos seus 51 anos de idade. Incrível, velho. Numa condição física incrível. O que você me diz da condição de Kamal? E qual a colocação que você imagina para ele? Coach Rubens, árbitro profissional. O Kamal, cara, é um velho conhecido, né? Veio da NABA, então Sim. compete há muitos e muitos anos já. É um cara queridíssimo que, sinceramente, me surpreendeu. Eu não achei que ele conseguiria sustentar o volume muscular dele e a definição. Ele veio tão bom quanto nos anos anteriores. Ele é muito regular, ele é muito parecido nesse ponto com o Dexter Jackson, é difícil ele errar. E eu acho que ele vai ficar em segundo lugar. Eu sei que o Angel, ele tá muito bom também, mas a maturidade do Kamal, ela ainda é superior, né? Essa quantidade de fibra, essa quantidade de detalhamento, eu acho que vai fazer com que ele termine no segundo lugar. Mas não seria nenhuma novidade ver um Angel superando ele, cara. Sabe com quantos anos ele começou a competir? Não sei. Porque é incrível ele conseguir com essa idade manter essa Sim. densidade de perna, principalmente. Ele compete há Então, muito tempo. Muito tempo. Até você pode pensar, será que o cara estreou tarde, né? Não é o Não, caso. ao contrário. É o contrário. Ao contrário, eu acredito que o Kamal, eu tenho o primeiro registro de competição que eu tenho do Kamal, eu acho que é 2000 contra o Edson Prado. Edson Prado. Foi a primeira vez que eu vi o Kamal. Edson Prado. Meu Exatamente. Deus do céu. Primeira vez que eu vi o Kamal. Júlio, foi quando nós começamos a Na competir, nossa época lá a no nossa Náutico. primeira preparação. E vale 2001 lembrar... foi a nossa primeira preparação. E vale lembrar É o registro que eu tenho do canal, de primeira competição. E vale lembrar o seguinte, em 2001, quando ele competiu com o Edson Prado, era num Mundial, ou seja, ele já era um Já tava World no Class. auge. Ele já era um Exato. World Class. No ano seguinte Não era ele foi estreante. ganhando do Paulo Lima. Não, do ano seguinte ele ganhou do Paulo Lima. No ano seguinte ele foi lá e ganhou de novo do Paulo Lima. Cara, ele dificilmente perdia. Em Qual é a- 2006 ele ganhou do Eduardo Correia. Qual você acha que é o segredo do Kamal, Julião? Cara, o que eu conheço do Kamal, ele é líbio. E um cara que é muito próximo do Kamal é o Mohamed. Mohamed fala que o Kamal é um cara que sempre treinou muito certo, com muita técnica e nunca exagerou no peso. Agora, no final no final da carreira dele, que ele tá treinando muito nos Estados Unidos, ele tá treinando com o Nick Walker. E ele foi levado pro next level. Então agora ele tá tendo que treinar com muito peso. Então eu acredito que trabalhar esses anos todos com essa carga regular fez o físico dele envelhecer bem. E agora, com 51 anos, fazendo o máximo de esforço possível para se manter no topo, é uma estratégia que vem dando muito certo pro Kamal. O Kamal é um cara que com 51 anos não tem lesão. Isso, eu ia destacar Não isso. tem Eu ia lesão. destacar isso. Eu acho que o que fez ele conseguir chegar tão longe foi ele conseguir essa façanha de atravessar décadas sem ter grandes lesões. Ele não porque... teve lesão. Eu coloquei até... Sabe que o cara estreou tarde? Porque você olha, não tem aquele aspecto Não. judiado, de marretado. Muito bem É o colocado. contrário. Muito bem Ele colocado. competiu demais. Talvez ele seja um dos demais. caras que mais competiu no planeta. Eu nunca diria que o físico dele é de um homem de 50 anos. Não, tem jamais. Olha ali, Se você- olha o Kamal do lado do Keone. O Keone tem o quê? Uns 24, 25 anos? Que ele é novo. É um Também garotinho. jovem. Olha lá. Mas... Você não vai olhar. O Olei é super novo. O Olei não tem 30 anos também. O Olei Crive. Mas eu vou fazer um comentário aqui, cara, que pra mim o grande destaque dessa manhã da Keone. 212 foi o Keone. Não tenho dúvida. Ele Keone é, Pearson, cara, ele calou a boca de toda a ele crítica. é o Coringa. Ele é o Coringa que chegou e falou: Sim. Enfim, ele trouxe uma condição. Enfim, ele trouxe a condição. ó, e se ele traz um tom a mais de condição, ele vai pra cima. Vai, Exato. campeão. Ele é o homem Exato. da linha, hein? Ele não Quer tem- falar em linha? Imbatível na linha. Não, hoje no fisiculturismo, pra mim, não tem uma linha melhor do que a dele. Sim. Eu vejo ele como o cara que, a hora que
trazer mais densidade, mais condição, é o cara que vai ser imbatível, Imbatível. Na categoria. Imbatível. Olha a linha desse homem, Olha a velho. largura dele, cara. Olha a finura da cintura. Olha o arredondamento muscular. Imagina essas pernas mais sólidas. Pra mim, ele vai ficar em quarto lugar, viu? Sim, concordo. Você acha? Concordo, Acho que ele fica em quarto lugar. Ele pega o quarto lugar. Bom, pessoal, a gente vai ter que se despedir aqui do Pacholoc. O Pacholoc vai fazer o último treino do Ramon Dino. Vamos lá, dar o último pumpzinho. Bom, vai lá. Localizado. Cuida da nossa estrela, isso é uma prioridade. cima, Rubão cai no seu lugar aí, o Maurício volta pro microfone ali. Obrigado, Isso aí, irmão, galera. pela sua Valeu, participação. galera. Viu? Substituição, Valeu, Pacho. pega as bandeirinhas aí. Só pra trocar a substituição, plaquinha e trocar as plaquinhas. Acompanhe Sai tudo. Pacho, entra Rubão. Quem aí não Sai puder barba, entra pagar barba. o pay-per-view, Sai barba, entra se barba. junta com os amigos, divide em 4, 5 pessoas, compra Isso aí, uma pô. pizza pra amanhã. Boa. acompanhar Pizza é nossos minha, caralho. atletas. Tá todo A pizza é mundo... minha, porra. A pizza... Então, Pra essa hoje, pizza né? não tem- Hoje já. Não, Porque hoje não. você paga o pay-per-view, você Sim, tem hoje direito a pode. todos os Sim, eventos. todos os eventos. Sexta, sábado, tudo. Traz a Exato. pizza que o resto eu levo, Mas galera. a pizza é só amanhã, tá, Júlio? O resto é Valeu, meu. Pacho. Obrigado, viu, Pacho? A gente vai se falando. Bom, vamos lá, vamos continuar esse confronto aí, gente. Tá incrível, viu? Tá incrível esse confronto. E eu vejo aí uma 212, um dos melhores níveis da história aí desses últimos tempos, Fortíssimo. né? Fazia tempo que a 212 não vinha com um nível tão bom. Cara, hoje o Caldeirão ali, ele tá parecendo, me lembrou um Antunes uns momentos, assim, de tão empedrado que Tô ele tava. empedrado. Antunes o Pedra. Você lembra da época do Antunes, Rubão? Que isso? Arbitrou Antunes? Não cheguei a arbitrar o Antunes, cara. Eu comecei a arbitrar em 2005. Ele tinha sido overall do brasileiro, acho que 2002, né? Isso. Caraca, eu acho que foi aí que o eu quero água, que o Caldeirão perdeu o top 2 pro Kamal, viu? No duplo bíceps de costas. De costas? De costas. Eu não prestei atenção. É muito Maurício vai voltar ali imponente um o pouquinho duplo pra gente bíceps. ver. Eu vou colocar o confronto final deles. Top 3. O top 3 pra vocês. Bom, eu só sei do seguinte, rapazes. Veio o primeiro confronto, nós não vimos Eduardo Corrêa no primeiro confronto, nos Ficamos assustamos. em choque. Veio o segundo confronto Não e nós veio. tivemos a alegria de ver Felipe Moraes no segundo confronto, mas a preocupação de não ver O Eduardo. Eduardo Corrêa, a maior estrela da história do fisiculturismo brasileiro. Terceiro Veio confronto. o terceiro confronto. Lucas Coelho. Lucas Coelho. Tivemos a alegria de ver Lucas Coelho no palco, mas não vimos. Aí a gente já começou a não entender nada. Sim. Porque, eu vou dar o meu ponto de vista agora, o mais humilde possível, tá? Não me interpretem errado. O Felipe Moraes, realmente, ele chamou muita atenção. O nível de definição tá um absurdo. O menino tá Condicionamento, denso, né, condicionado. O Lucas Coelho tem uma linha bonita, estética, tem atitude no palco e tal. Mas eu ainda acho que o Edu, pela densidade, pelo volume muscular, merecia estar no primeiro call-out. Essa é a minha opinião. Foram tá bom? 7 pro primeiro call-out. Foram 7 pro primeiro call-out. Então, eu olhando ali, cara, eu acho muito bem que o Edu tava num nível superior a 2 ou 3 caras naquele primeiro call-out e ele devia estar ali. Aí, a gente vai conseguir entender um pouco mais quando o Renato contar o feedback que pegou da arbitragem, né? Bom, uma coisa que chamou a Olha lá o Filipão atenção lá. e que o Terry chegou a comentar conosco, inclusive a nível de instrução para os outros atletas que competirão, o Felipe Moraes poderia ter, inclusive, galgado posições Se melhores fosse mais rápido. Se ele fosse mais se rápido, ele fosse. não tivesse demorado tanto para encaixar Posando as poses. muito devagar. Por quê? Prévias, nós estamos falando de 60 atletas. São muitos atletas para pouco tempo. O árbitro precisa de agilidade. Isso. O árbitro precisa que as poses estejam encaixadas o mais rápido possível para que eles consigam fazer as devidas comparações. Isso. E o Felipe Moraes, quem falou isso foi o Terek. O Felipe Moraes abusou das transições, fazendo com que as poses fossem encaixadas No último momento. com muito atraso. E ele perdeu base de comparação. Sim. E árbitro compara pose, não compara shape. Exato. O árbitro não sabe quanto você fez de dieta, o árbitro não está prestando atenção quando você caminha no palco, o árbitro quer colocar você lado a lado com seus oponentes. Principalmente nas prévias. Exatamente. Explica pra mim, por favor, ô Rubens, que você que é um árbitro profissional. Inclusive eu vi o Terek dando esse apontamento com um ar de orientação mesmo. Ele chegou até nós e falou assim, olha, por favor, fale para os atletas entrarem logo nas poses. O Felipe Moraes demorou nas transições e isso pode inclusive ter o prejudicado. Ele poderia ter galgado colocações melhores, talvez. Mas, pessoal, é assim...
Eu sei que tem todo um glamour, o cara ele quer ensaiar a melhor pose possível, ele se inspira às vezes num ídolo dele antigo, então ele quer copiar uma transição. A verdade é que até você se tornar realmente relevante dentro da categoria, você precisa ser eficiente, você precisa ser um soldado. Você tá ali, cara, do lado das maiores estrelas da sua categoria, você tá no Mr. Olímpia, você precisa ser notado. Então pediu, duplo bíceps de frente, duplo bíceps, não tem mãozinha, não tem nada, duplo bíceps de frente. Entra, vira um boneco e fica parado. Por quê? Você tem pouquíssimos segundos para ser notado. E o brasileiro, quando ele chega aqui, cara, salvo pouquíssimas exceções, ninguém sabe quem ele é. Então tudo que ele tem é o shape dele. Então ele tem que colocar a pose mais rápido para ele ser notado e poder ser levado para os confrontos em que ele realmente deveria estar, entendeu? Felipe era um estreante. Um estreante. Detalhe, tá? Esse ano no Mr. Olímpia não tem nenhum árbitro brasileiro. O Tarek, que no ano passado teve a oportunidade de arbitrar o Mr. Olímpia, esse ano ele não tá arbitrando. Então só tem árbitro gringo. Só tem árbitro então, tem árbitro. E o Felipe, ele competiu em 2021, quando ele ganhou a vaga dele. Esse ano ele não competiu nenhuma vez. Então, aqueles árbitros não tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Ele ganhou a vaga dele aqui no Brasil, onde só tinha árbitros brasileiros. Então, pra ele, o Felipe, ele era uma novidade pros árbitros. Então, o que ele precisava? Mostrar as poses. Sim. E aí o Tarek falou que ele demorou demais na apresentação das poses e que ele acredita, o Tarek acredita que isso possa custar a ele algumas poses, algumas colocações, porque árbitro avalia pose. Sim. Ainda assim é bem impressionante o feito dele, né? Ele provavelmente incrível, vai ser né, o brasileiro mais bem colocado nas finais. Ele conseguiu um feito, ele já deu um cartão de visita, mas essa orientação fica como uma forma dele realmente fazer um progresso, né? Nas próximas vezes, entrar um pouco mais rápido. Ele tem o que precisa, ele tem o shape. Então ele precisa só entender como que funciona essa mecânica por trás aí, né? Eu acho que o ponto alto do físico do Felipe foi a densidade. Do condicionamento. Condicionamento, né? Aquele aspecto hardness de um físico extremamente definido. Sim, você não encontrar também pontos no atleta, né, Renato? Que destoem do resto. Porque às vezes o cara, né? porque às vezes o cara ele tá definido, mas vem aquela parte baixa da lombar, você vê que guarda uma água, parte baixa de glúteo, sabe? Às vezes coxa. E o Felipe não. Ele tá rapid, ele tá totalmente envelopado ali, né? Então, isso ajuda bastante. Mauricião, por favor, na tela, o último confronto ao qual o Eduardo Correia foi chamado. Eduardo Correia, infelizmente, ficou no último call-out. Ele foi pro centro logo no começo e ele ficou. Porque ele também já destoa demais, né? Com todo respeito, mas ele tava muito diferente dos demais. O pessoal tava batendo no tripé ali, eu tive que ajustar. Já vai parar, pessoal. Ele sobra nas poses. Eu não consigo, de coração, eu não consigo ver Eduardo Correia no último confronto, gente. Independente do nível de amizade e admiração que eu tenho por ele, eu não consigo ver. É um aspecto muito sólido, ultra definido. Quem teve a oportunidade de ver ele no Fitpira viu de perto, ao vivo, que é um físico reluzente no que diz respeito a condicionamento físico. Claro, existem alguns pontos que o Edu tem devido ao seu histórico de lesão e tudo aquilo que veio sacrificando a carreira dele existe, mas é muito grande, é muito alto, é muito acima do padrão o volume de a muscularidade dele e o nível de condicionamento. Realmente eu não consegui entender o Eduardo aí nesse confronto. Eu vi o Eduardo ali entre 5º a 8º colocado. Dentro da sua percepção, Rubens, você como árbitro, tira o coração de lado, esquece qualquer tipo de vínculo por ser um brasileiro. Qual a colocação que você via para Eduardo Correia nesse show? Eu concordo com você. Eu acho que ele devia estar no primeiro confronto. Aquele primeiro confronto estava repleto de caras que dificilmente seriam batidos, né? Shawn, Kamal, Angel, Calderon, o próprio Keon, que veio muito bom. Incrível. Mas depois disso, cara, o que eu acho que acaba valendo muito para pesar ali? O volume muscular, porque é um desafio para um 212 chegar grande, né? Porque ele tem o limite do peso. Então, normalmente, caras muito baixos se prevalecem. Então, o volume muscular tem que ser levado em consideração e o volume o Edu tem. A definição
que provavelmente do palco do Edu era uma das melhores, né? Junto com mais 3 ou 4 nomes ali. E aí o ponto que pega é a desproporção, né? A gente já comentou anteriormente, tem a parte das coxas, a inserção do quadríceps dele já não tem mais aquele mesmo vigor, então faz com que a perna dele próxima dos joelhos já comece a ficar um pouco deficitária se comparado a dos demais adversários. Tem um aspecto dos braços, por causa das lesões de cotovelo, de tríceps, que acabam fazendo com que na pose a gente veja um pouco de espaço ali na inserção do tríceps também. Mas eu não conseguia ver ele fora desses 8 primeiros lugares, cara. Eu não consigo ver ele, por exemplo, perdendo pra... Cara, Ashkanani... Pô, Ashkanani, sinceramente, é um baita físico, é um cara sólido, é um tanque de guerra, mas faz muito tempo que ele não traz uma boa condição pro palco. Ele sempre tá na frente de caras muito melhores do que ele. Não dá pra entender. Pra né? quem não sabe, o Ashkanani é da ponta esquerda, galera. É, o primeiro da ponta esquerda. Né? Então eu acredito, cara, que assim, a gente precisa realmente, é hora da gente realmente conversar com toda a organização, entender realmente o que pode ter pesado pro Edu. O Renato tem um feedback que ele vai soltar para vocês depois aí, mas a gente ainda precisa rebuscar mais para saber o que pode ter acontecido para que o Edu tivesse ido pro último confronto, que é muito estranho. Estranho. E da mesma forma que nós temos esse triste, né, acontecimento aí, essa decepção que nós tivemos de ver o nosso ídolo Eduardo Correia no último confronto, nós tivemos a alegria de ter o Felipe Moraes sendo chamado para um confronto de altíssimo nível, que seriam os 5 primeiros. Aí na verdade não. Aí na verdade o que eles fizeram? Eles pegaram... perdão. Eles pegaram tiraram os 3 primeiros. Tiraram o top 3. Na verdade, o Eduardo, na pior colocação, seria o 9º aí. Fazendo uma Mas você acha de verdade? Você acha de verdade, ó? Porque eu tô vendo aqui, cara, do Kion, provavelmente ele não conseguisse superar. Mas assim, o Ashkanani ele tá melhor que o Ashkanani, então, o Papolé, mas vamos fazer uma leitura pessimista, não no lugar. Sim, entendi. Uma leitura pessimista, não no lugar, entendeu? Tá, então, na leitura pessimista, o Eduardo ficaria dentro do top 10. Sem sombra de dúvida. O que vocês acreditam pra a excepcional estreia de Felipe Moraes? Que estreia, hein? Que estreia, um show de estreia. Que estreia. Felipe Moraes veio para mostrar pro mundo que ele tem força muscular para se tornar um grande Mr. Olímpia na categoria 212. Eu já vejo a história desde o começo, desde o menino que eu vi competindo. Júlio, foi você que encontrou ali ele? Como é que foi a história? Na verdade, eu havia visto o Felipe 1 ano antes, num campeonato que havia acontecido no interior de São Paulo, acho que era Paulista do Interior, alguma coisa assim, era um campeonato pequeno. O treinador na época dele era o Bad Boy. O Bad Boy falou, cara, olha esse menino aqui. Aí ele me mostrou, ele foi o campeão overall do evento, sem nenhum recurso, já com as pernas bem cortadas, sabe? Um físico muito bacana. E depois eu o vi na Casa dos Campeões. Eles não estavam na melhor condição da vida dele, mas como eu já havia visto competir, eu sabia do potencial genético dele. E não deu outra, cara. Eu bati o pé e falei, não, cara, pode pegar esse menino, que esse menino aqui vai ter futuro no esporte. E tá aí, ó, aos trancos e barrancos, depois de algumas derrotas dentro do esporte, o Felipe se superou, trouxe o melhor físico da vida dele e avançou muito, cara, ao ponto de chegar no Mr. Olímpia. Olha que bacana, cara. Ou seja, mais um garoto que foi peneirado lá na Casa dos Campeões e aí tá aí, ó, despontando. Exato. No Mr. Olímpia. A primeira chance que foi dada foi pela Max, esse menino aí, onde ele chegou. Lá na Casa dos Campeões. O mais impressionante é ver que o Felipe é um cara que ele tem espaço ainda pra ele evoluir na categoria, né? A gente vê que ele tem bastante coisa que ele pode juventude, espaço. Sim. Ele tem uma regularidade incrível. Quem convive com ele sabe, ele é um cara extremamente disciplinado e muito forte. Muito forte. Muito forte. E ali, cara, você vê que eu não sei se ele tem espaço ainda, quanto que ele pesou na pesagem. Mas se ele tiver espaço para adicionar mais uns 3 ou 4 quilos, ele realmente vai galgar posições e incomodar esses que são os primeiros colocados. 3, 4 quilos na 212 é muita coisa. É muita coisa. Enorme. Vamos levar em consideração também que com esse padrão de definição que ele tem, que já talvez porque tenha sido o maior do palco,
Ele só vai melhorar, a maturidade dele só vai trazer ele cada vez mais detalhado, cada vez mais cortado. E você pode não notar alguém que era o maior do palco se ele não tiver condicionamento e proporção. Você pode não notar alguém no palco se ele for proporcional e não tiver volume e não tiver definição. Sim. Mas um cara definido sempre será notado. Sempre. Sim. Ele pode não ganhar a competição, mas ninguém consegue deixar passar desapercebido um cara com nível de definição que o Felipe Moraes está. Sabe uma coisa que eu queria falar, Renato, aqui? Que, principalmente em resposta a Meu alguns Deus, meu comentários. Caldeirão tomou um gás dos dois de aqui no costas, duplo bíceps de cara. costa. Sim. Meu Deus do céu. Foi aí que ele perdeu o top 2. É. Porque de frente ele poderia ser campeão. Eu vou te falar, disso. hein? Nesse duplo bíceps de costas, Felipe Moraes vence Caldeirão. Vence. Vence Caldeirão, velho. Tem algumas Pode poses. pegar lá. O Felipe Moraes tem umas costas mais definidas, mais espessa, um glúteo mais fibrado e mais cortes. Ele vence nessa pose. E não sei não se não vence em outras, tá? É que o Caldeirão é muito largo, cara. Ele tem um ombro Ele assim, tem uma peito desproporção muito grande, né? muito Faz dele ficar muito cheio. Exato, em cima. Então Mas de costa é ele esses tomava 3 um ou gás, 4 Felipe. quilos que falta pro Felipe. Mas quando ele adicionar, ele vai dar muito trabalho aí, viu? E quem sabe se ele não poderia galgar posições melhores se as poses não fossem posasse encaixadas mais mais rápido. rápido. Essa foi o feedback do Terk. Sim. Terk virou e falou assim: Renato, eu preciso que você me faça um favor. Ah, Você converse com os outros atletas brasileiros, todos que você puder. todos que Que estão vendo competirão o podcast aí, ó, por pra favor, frente. prestem atenção. Não cometam esse erro, Sejam porque esse erro rápidos. custará posições dentro da sua categoria. Nunca Não seja o último a cometam. posar. Nunca. Nunca. Nunca seja o último a pousar. É uma pena que o cara do celular ali isolou o Caldeirão ali, não dá pra ver nada ali do Caldeirão. Bom, cara, me choca a Chau Clarida. Chau Clarida adicionou 2 pounds. Parece um chocolatezinho ali, né, 4 velho? pounds. 4 pounds. Chau Uma Clarida. tortuguita, não parece uma tortuguita, cara? Agora sim, ó. Julião, Ó, Olha lá. Chau Clarida adicionou 4 pounds, Julião. meu Deus, cara. Como é que 2 um homem quilos- de 1,60m... Não, ele não tem 1,60, tem 1,57, Renato. 57, cara. Sério? Como é que um homem de 1,5 m coloca 2 kg de músculo num ano, gente? Isso, E é, ele- isso é quantidade de músculo Sim. pra um Open. E ele um vem Open fazendo- bota 2 kg de músculo. Olha essa Ele- pose dele, Ele velho. vem fazendo isso já nos últimos 3 anos, né? O primeiro, o Olímpico E ele que ganhou, se eu não me preserva a engano, linha foi com dele, né? 177 libras. E tá Sim. com 184 agora. E ele preserva a linha dele, Rubão. Preserva, cara. A linha de Mantém cintura ele no abdômen. fininha, velho. Ele é um ecto, né, cara, que cresceu muito. Sim. Olha. O quadríceps que não, né? Sim. quadríceps tão dele é sólido, parece uma agressivo. pedra. Chau Clarida, se fosse mais alto, Rapaz, o chaveirinho é Mano, musculoso, viu? cara, ele seria o Ronnie Coleman da geração atual. Ele provavelmente É vença, bonito o né? físico A dele, gente, cara. a gente acha que ele vai vencer, é o que a gente tá aguardando. Se ele vencer, ele se torna bicampeão. E ele que já tinha demonstrado o interesse de subir para a categoria Open, mesmo sendo um 212 de baixa estatura e tudo. Eu acredito que isso vai fazer com que ele, no próximo ano, tente a sorte, viu, Renato? Uma coisa Posso meio fa- Franco Columbo, assim, né? É. Posso dividir uma percepção com vocês? Eu queria a opinião de vocês. Pra mim, o Chau Clarida é o único, talvez o único atleta hoje do bodybuilder que me lembra os caras da década de 90. Sim. Linha, proporção, densidade, corte. Agressividade, né? O que ele fez. Qual outro? Desculpa, Big Ramy não parece com isso, cara. Não, Big Ram Não, esse definitivamente aspecto não. de Eu celofane adoro, eu não amo tem. o Brandon Curry, mas ele não parece com isso, cara. Não, os 212 eles trazem um condicionamento melhor que os outros. Mas não é só o condicionamento, eu falo da década de 90, o arredondamento Sim. muscular, a densidade, o volume muscular, as proporções, a linha de cintura. É diferente. cara. Quando você acha um cara condicionado, falta linha de cintura. Quando Sim. você acha o cara com a linha de cintura, por exemplo, Kenny Keone, falta condição. Sim. É. Chau Clarida, pra mim, hoje é o atleta mais completo do bodybuilder. Ele equilibra todas essas virtudes. O Shawn realmente chama atenção. Eu fiquei bem pensativo aqui agora no que você falou e eu não consegui achar um nome. Tenta achar. Não consegui achar um nome. A galera falando que ele parece o Sean Ray. Ele lembra. Lembra? Não, assim, pra mim hoje, Chau Clarida é o cara na relação peso e altura mais incrível do fisiculturismo. na relação peso e altura. É o cara mais incrível. Sim. É aquele o cara que você famoso- olha no palco e fala assim, cadê o... Encontre o erro. Sim. Encontre o erro. Na onde? Realmente, cara, ele conseguiu um nível de complexidade no físico dele muito bacana mesmo.